Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 3 do livro Evolução em Dois Mundos. E hoje vamos estudar coisas muito interessantes relacionadas às células, relacionados também aos centros de forças, e que isso vai nos ampliar esse conhecimento sobre a estrutura deste livro. Então, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos dê força, que nos dê condições para sermos úteis em mais esse trabalho que ele nos propôs realizar. Porque tudo o que fazemos aqui é uma proposta divina, se bem que o fazendo em nome realmente das estruturas do bem. Todo trabalho no campo do bem é um pedido, é uma possibilidade divina que nós podemos realizar. Vamos guardar isso para que a gente possa fazer somente coisas que sejam coisas boas, coisas do bem, coisas que nos elevem os sentimentos, que nos elevem as opções magníficas da vida. Bom, então vamos lá, iniciando aqui o nosso estudo. Vamos ver o que vai ser esse estudo, né? Então, aqui está a Evolução em Dois Mundos, a primeira parte ainda, o capítulo 2, né, o estudo 3 de 28, e aqui nós vamos estudar o corpo espiritual, tá? André Luiz coloca aqui bastante coisa sobre o corpo espiritual. Como somos constituídos, que é a nossa proposta de estudos. Como somos constituídos? Bem, então vamos começar aqui o estudo de hoje. Neste estudo, nós vamos ver os seguintes tópicos. Retrato do corpo mental, não se preocupe, porque é tranquilo de entender, né? Os centros vitais, que já aqueles que fizeram o curso sobre chakras, vai ter uma noção muito tranquila sobre isso, tá? O centro coronário, que é o centro principal, né, o que vai receber as orientações do cosmos, a estrutura mental das células, que é uma coisa diferente, uma coisa nova, mas tranquilo de entender também. A exteriorização dos centros vitais e o corpo espiritual depois da morte, depois do desencarne. Esses são os tópicos que nós vamos estudar. São 6 tópicos. Geralmente, André Luiz dividiu, né, os capítulos em 6 tópicos. É isso que nós vamos hoje iniciar o nosso estudo. Então, vamos lá. Retrato do corpo mental. Ele não é o reflexo do corpo físico, certo? Então, o retrato mental, o corpo mental, ele é diferente do perispírito. Nós vamos ver aqui na sequência, porque ele não é o retrato exato do corpo físico. Ele é uma outra estrutura. Nossa aura, ela tem 7 corpos, 6 corpos, com mais o espírito. E cada camada da aura, ela é um corpo, que a gente chama de corpo áurico. Então, nós temos o corpo físico, que é o primeiro, depois o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental, depois nós temos o corpo da vontade divina, o corpo do amor divino. Vontade e amor divino em nós, que vão sendo aumentado, clareando, modificando as cores, dependendo das nossas opções de vida. Então, nós montamos a nossa aura, não é assim que fala? Fulano tem uma aura tão bonita, tem uma aura clara, tem uma aura assim. Por quê? A vontade dele se estabelece de uma maneira para as atividades do bem ligadas às leis naturais. Sempre é bom a gente frisar isso, que o bem é fazer as leis de Deus, cumprir as leis de Deus. Isso é o bem, para que a gente tire definitivamente da nossa cabeça essa história do bem e do mal.
essa coisa de conto de fadas, essa coisa de historinhas de criança. O que é o bem? O bem é a realização da vontade divina, ou seja, cumprimento das leis naturais. Isso é o bem. O mal é o não cumprimento das leis naturais. Eu sou um contraventor das leis naturais. Assim como tem a contravenção aqui das leis sociais, então existe a contravenção da lei natural. Imagina que o universo funciona a partir dessa lei natural, dessa lei que é a lei estabelecida por Deus. Eu só vou tirar isso aqui, que é a lei estabelecida por Deus. Então, isto é a lei natural. Isto é aquilo que nós podemos pensar de estruturas do bem. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo essa lei e fazendo dela o nosso projeto, o nosso propósito de vida. Percebam? Agora, o mal é quando eu não cumpro essas leis. Isso vem de antigo. Os espíritos, quando eles falavam de Dharma e de Karma, Dharma é quando eu estou no caminho do meio, cumprindo as leis de Deus. E o Karma é quando eu não cumpro essas leis e gero problemas para mim. Certo? Essa é bem antigo. Isso vem lá do Vishu, Krishna Vishu, bem 9.000 anos atrás já se falava já dava essa orientação para a humanidade. Você gosta de cumprir as leis naturais? Ótimo, você então está praticando o bem. Você não gosta? Então você está praticando o mal. Não tem meio termo, tá, gente? Não existe meio termo nisso aí. Ou você faz ou você não faz. Ou você cumpre ou você não cumpre. Por isso que nós temos que entender e buscar sempre o Evangelho de Jesus, que ele estabelece as leis naturais para nós. E a doutrina espírita, ela amplia o conhecimento das leis naturais. As principais delas são a imortalidade, a reencarnação, a mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois vem a existência do mestre planetário, o espírito que construiu o planeta e que dirige o planeta, que nós aqui o conhecemos pelo nome de Jesus, e a lei de causa e efeito. Né? Você vai receber aquilo que você der. Essas são leis naturais, as que nós conseguimos entender. Existem as leis da física também, né? A força forte que atua no interior dos átomos. Nós vimos no outro estudo, é aquela força que faz o átomo, as forças atômicas, então é a força forte. A força fraca, que estabelece ali a relação dos elétrons, o eletromagnetismo e a gravidade. Então, são essas leis físicas também que são leis naturais. Se você pular num abismo, o que vai acontecer? Você vai se chocar, porque a lei da gravidade vai te atrair para ela, para o centro da Terra, e você vai se chocar e vai desencarnar. Seu corpo não vai suportar. Então, isso é ou não cumprir a lei de Deus. Certo? Então, continuando aqui no nosso estudo, aí está o corpo mental. Observe que ele faz como se fosse um ovo, né? Circundando o espírito, o corpo físico e o perispírito. Tem gente que acha que a mente só está aqui, ó, na cabeça. Não. A mente está no corpo todo. Tanto assim que os espíritos superiores veem por toda parte do corpo. A mente está aqui. Agora, o que seria a mente? A mente é a expressão da centelha que já foi expandida. À medida que a centelha vai expandindo, ela vai formando o seu corpo mental, ou seja, o seu corpo de expressão, certo? E essa mente, quanto mais o espírito estiver ligado ao bem, como nós falamos, mais ela estará clara, e quanto ao mal, estará escura. Por isso que as nossas ações, elas têm efeitos imediatos em nós. Aqui também você pega o lado do conhecimento, da ignorância, e à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos iluminando a mente. O que é uma mente limpa, uma mente clara? É uma mente ligada às leis de Deus e em busca do conhecimento contínuo. Aí a mente fica clara. Tá? E uma mente clara, ela vai associar informações.
Por isso que existe a lógica. O que é a lógica? É uma associação de informações. Você pega uma informação e você associa com o que você já sabe e cria uma terceira informação. Aí você vai estabelecendo lógica. Mas isso é só possível para mentes que já estão mais claras, mentes escuras, mentes tenebrosas, mentes viciadas, monoideísmos. Isso não vai te ajudar. A mente viciada nos tóxicos, nas bebidas alcoólicas, no fumo, na sexolatria, na conversação de baixo nível, nas reclamações, nas queixas, nos sentimentos negativos. Essa mente não vai poder fazer associações. Por isso que fica difícil. Então, a dificuldade do entendimento, ou ela vem pelos vícios mentais, ou ela vem pela ignorância. A ignorância a gente resolve. A gente vai estudar e vai clareando, porque essa é a vontade de Deus. Agora, a mente viciada, e nós temos esse estudo aí nos livros do André Luiz, se não me engano, Mensageiros, que ele fala de mentes viciadas, porque nós queremos que ela seja viciada. Então, não nos ajuda nas apropriações das ideias. A gente vai viver uma vida completamente preso naquilo, naquela caixinha que a gente não sai dela. Então, por isso que é bom estudar sobre mente. Vamos continuando. Aqui é o nosso corpo mental. Esse corpo mental, ele faz uma expressão e interage com o perispírito, tá vendo? Ele sai daqui, faz a sua interação com o perispírito que vem de cá. Então, faz esse nó aqui, ó, e estabelece uma relação com o perispírito, percebe? Que, por sua vez, também vai pegar o corpo físico aqui, ó, e vai fazer a interação com esse nó. Então, nós temos aqui o corpo físico, então temos o corpo mental, o perispírito e o corpo físico. Isso tudo interagindo, né? E o corpo físico nós vamos ter o duplo etérico também. Então, isso tudo interagindo. Daí que a gente começa a entender o livro. O que o livro está nos dizendo? O livro está nos dizendo assim, nós estamos te ajudando para você começar a se conhecer, a se entender, para ver quem você é, para você começar a tomar as suas decisões positivas na vida. Você começar a cumprir as leis de Deus, mas assim, cumprir por um conhecimento de causa. Não cumprir porque alguém fala que Papai do Céu não gosta. Cumprir porque você está entendendo que o cumprimento das leis de Deus vai fazer o quê? A sua mente ficar clara. A sua mente clarificada te ajuda nas apropriações do conhecimento. Então, você aprende uma coisa, aprende outra, e no instantinho você faz um terceiro conhecimento. Então, você vai ampliando o seu nível de conhecimento e o seu nível de iluminação. A gente, às vezes, vê os coaches, né, sem criticá-los, é claro, mas a gente vê os coaches fazendo muito assim, dando uma informação pela metade. Então, você tem que estudar, 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 você tem que ser. Mas ele não te explica essas coisas aqui. Por que você tem que estudar, por que você tem que ser, por que você tem que mudar comportamento. Então, fica uma coisa meio que técnica. Então, se você muda comportamento, vai acontecer isso de bom. E o estudo que o André Luiz propõe é diferente. Ele vai dizer por que isso acontece. Então, isso acontece porque você clareia sua mente. O seu corpo mental começa a abrir, a expandir mais, e a centelha, com isso, ela vai crescendo mais rápido e vai soltando mais as informações que ela traz. É a semente que vai soltando as informações para a realização da árvore, depois das folhas, das flores e dos frutos. A mesma coisa a centelha divina. À medida que você vai desimpedindo o caminho, ela vai crescendo e vai te iluminando. E você vai também se tornando um ser com possibilidades diferenciadas. Isso é da sua vontade, isso é seu, isso pertence ao seu nível de evolução. Cada um tem um nível, não é? Bom, o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, então, gente estudou a mente, é o envoltório sutil da mente, o que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação. Nós não sabemos exatamente como é a mente, nós sabemos que ela é uma expressão da centelha já num campo de expansão qualquer. Mas a tessitura da mente nós ainda não temos.
Sabemos que ela existe, sabemos que nós precisamos cuidar dela, porque ela nos governa ou permite ser governada por nós. Quando a mente está muito cheia de informações, ela governa a consciência. É preciso que a consciência sempre esteja governando a mente, para evitar problemas. Por exemplo, a pessoa que é governado pela mente, no sentido de trabalhar sem descanso, a mente está governando a ele. Vai ter que governar a mente. Não, o trabalho também tem seu repouso, tem seu estado de repouso. Por isso que a consciência tem que estar sempre dominando, porque a consciência é aquele raio da centelha expandida, aquele raio que busca a verdade e ilumina a mente. Está claro? Além daquela que ter sido apresentada pelos pesquisadores, aqueles estudos sobre a mente, encarnados, isto é, por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre, não pode dizer muita coisa sobre a mente, porque nós não temos aqui um dicionário que nos faça entender as tessituras da mente. Após a morte física, o espírito retorna ao mundo espiritual com o perispírito e o corpo mental. Lembra que a gente conversou sobre o pretérito, que ele fica com o corpo físico, ele é destruído com o corpo físico, a não ser nos suicidas, que tem que ter um tempo maior para a destruição do pretérico, mas ele vai ser destruído de alguma maneira, de forma que o do pretérico e o corpo físico ficam por aqui. Agora vamos lá para o mundo espiritual, vamos, né? O perispírito, o corpo mental e os corpos subsequentes, que são expressões das nossas ações. Eu sou mentiroso, então o meu quinto corpo sofre terrivelmente, porque o meu quinto corpo é o da vontade divina. Qual é a vontade divina em mim e em você? É que a gente cresça estruturado nos campos do bem, ou seja, do cumprimento das leis que regem toda a criação, pelo menos o nosso universo conhecido. Ficou claro isso? Veja que nós não estamos, que esse livro ele nos dá a entender por que tantas vezes nós ouvimos conselhos dos nossos pais. Não faça isso, não faça aquilo, dos pastores, dos padres, dos espíritas, de outras conotações religiosas. Então, eles dão naquelas informações. Olha, cuidado com isso, não faça isso, não faça. Mas o que esse livro está dizendo? Ele está explicando por que você não faz. E isso fica bem mais prático, fica bem mais entendido. Eu não vou fazer porque as consequências virão. E quais são as consequências? Do bem ou do mal? Certo? Bom, o perispírito, o corpo mental, que dentro das suas estruturas eletromagnéticas, algo modificado no que tange a fenômenos genéticos, nutritivos, e ainda com as aquisições da mente que eu manejo. Ou seja, nós vamos num conjunto de ações iluminando o nosso corpo mental. E o nosso retrato do corpo mental vai ser a resultante daquilo que fizermos para nós. Gostaria que ficasse bem claro isso para você. O seu corpo mental, ele pode ser claro, pode ser opaco, pode ser enegrecido. Vai depender de você. Só de você. Porque a ignorância, ou seja, o desconhecimento, ele não faz com que a pessoa viva num corpo mental escuro. Não, ele pode viver num corpo mental opaco de não ter o conhecimento amplo das coisas. Mas ele não é embrutecido, escurecido por ações negativas. Não, ele só é opaco, mas o opaco ele está recebendo luz. Não é assim? O opaco não recebe luz? Recebe. O tenebroso, o escuro não recebe. Veja a diferença. Então, se eu não conheço uma coisa, eu estou com a mente opaca para aquela coisa, mas já entram raios de luz daquilo do desconhecido. Se eu fizer um esforço, se eu estudar, se eu buscar, se eu transitar pelos caminhos da busca desse conhecimento, eu vou pegando essa luz e clareando essa luz em mim. Então, esse é o retrato do corpo mental. Ou ele é opaco por desconhecimento, ou ele é escuro por atos negativos que eu faça, contrários à lei de Deus, porque aí se eu faço um ato negativo, eu não permito que a luz da lei divina penetre dentro de mim. Ou ele é claro já com as informações
já mais clarificadas. À medida que a gente vai aprendendo e modificando atitudes, comportamentos, o que vai acontecendo? A luz vai sempre chegando, vai sempre chegando. Chega uma hora que você faz isso automaticamente. Assim como o coração seu que bate, aí você fica mandando ele bater. Então vai chegar uma hora que nós vamos ser claros automaticamente. Você não quer nunca mais ser escuro. Nunca mais. Porque isso vai te dar problemas. Aí você vai querer sempre ser claro. Bom, vamos continuar então aqui. Muito bom, né? Muito bom estudar. É importante considerarmos, né, que, vamos lá, todas as alterações que apresenta depois do estágio berço e túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede do arcabouço, ou seja, da estrutura física, para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência. Vamos entender. Olha só. Nós saímos daqui do mundo físico, chegamos lá no mundo espiritual com a nossa mente um pouco mais clara, iluminada pelas nossas ações aqui no plano físico. O que vai acontecer conosco? Nós vamos encaixar com as luzes que promanam na espiritualidade superior. Então, lembra que nós falamos na aula passada? Que se você é mal aqui, você fica pior lá? Se você é bom aqui, você fica melhor lá? Por quê? Você leva os conteúdos para a absorção da continuidade da experiência. Então, vamos imaginar que um estudioso, digamos, da biologia, ele estudou, ele clarificou a mente, ele não fez nada de errado, viveu uma vida praticando as leis naturais. Quando ele chega no mundo espiritual, a biologia para ele aumenta mais o entendimento. E é o caso contrário também. Se eu resolvo ter uma vida detestável, uma vida de contravenções das leis naturais, o que vai acontecer? Eu chego no mundo espiritual, encontro mentes da mesma maneira e ali a gente embrutece cada vez mais. Por isso que é o perigo de não cuidarmos de nós aqui no plano físico. Porque o nosso retrato lá no plano espiritual vai ser a nossa consequência dos nossos atos e dos nossos comportamentos. Então fica bem claro isso para todos nós. Então, não é mais aquele negócio de filhinho, cumpra as obrigações direitinho, não é mais isso. Porque isso a gente faz com criança. Agora já é um entendimento, porque é tudo lei de causa e efeito. Eu faço, eu recebo. Eu não faço, eu não recebo. Eu recebo o que eu faço. Então é lei de causa e efeito. Bom, continuando aqui, o corpo mental é um santuário vivo da consciência imortal. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que o corpo mental não é uma expressão da consciência? Se ele é uma expressão da consciência, ele é o santuário da consciência. Essa palavra santuário, ela é muito linda. Precisamos entender um pouquinho mais sobre santuários. Santuários é um local que estabelecemos em nós de santificação da nossa própria existência em relação a Deus. Imagina Deus, o Supremo Santo, digamos, vamos colocar assim para entender. E o meu santuário é a minha possibilidade de conviver com essa santidade suprema que é Deus. O santo não é aquele que já só faz cumprir as leis naturais, esse é o santo. Então, o meu santuário é a minha parte que eu já consigo estabelecer para conviver com meu Pai. Isso é o meu santuário. E a nossa mente, ela é a expressão da nossa consciência, ou seja, daquilo que o nosso self já expandiu. Mas eu posso enegrecer esse santuário, como eu posso qualificar o santuário, mas é um santuário. Eu só tenho que saber lidar com esse santuário. Existe o sagrado, existe o profano. O sagrado é quando eu cumpro as leis naturais, as leis de Deus. O profano é quando eu descumpro isso. Há um estudo fantástico do Mircea Eliade sobre o sagrado e o profano que vale a pena você estudar. Olha, eu digo para você, quando nós começamos a estudar esses assuntos, a vida vai nos entregando os meios de conhecer mais coisas. Então, o estudo vai ser sempre por apropriações. Você nunca estuda uma coisa só. Você nunca estuda que 2 mais 2 são 4. Por quê? Essa resultante de 4 pode passar para 8, para 16, né? E vai sucessivamente.
Então, é sempre uma progressão geométrica. O estudo é assim. Continuando, ele é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, poroso e plástico, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos à feição de partículas coloides, tem a aparência de cola. Então, veja bem, vamos uma paradinha aqui. Então, quer dizer, à medida que o espírito tem a sua mente mais elaborada, mais clarificada, ele vai atuar, essa força vai atuar nas células, que vai fazer com que o corpo dele possa interagir, possa agir de maneira mais saudável. O que é a doença, minha gente? Não é o problema que está lá na mente que vem para o corpo físico. Nós não falamos isso. O perispírito puxa da mente, que ele é mais pesado que a mente, e o corpo físico puxa do perispírito, que ele é mais pesado que o perispírito. Então, toda a minha enfermidade, ela vem da mente. Se a minha mente está clara, não tem enfermidade. Só tem evolução. Essa dor e evolução, quando a Luiz fala no livro Ação e Reação, é o esforço que o espírito faz para progredir. Mas não é enfermidade. Então, quando a mente está limpa, está clara, o corpo, as células físicas vão agir com muito melhor, mas muito melhor mesmo. Então, a nossa saúde ou a nossa doença é resultado do nosso estado mental. Percebem isso? Bom, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que a ela se ajusta. Ou seja, está tudo ligado nessa expressão do espírito. Nós somos soberanos, vamos entender isso. Todos nós somos soberanos, porque já fizemos uma evolução. Nós já somos hoje criaturas de Deus, ou seja, filhos de Deus, filhas de Deus, que já promovemos uma evolução. E à medida que nós promovemos essa evolução, nós somos criando situações para nós, favoráveis ou não. Eu que vou definir a situação que eu quero, a situação que eu busco, a situação que eu projeto para mim. Porque tudo terá resposta. Em outras análises, você fazendo uma síntese, se você se comporta de acordo com as leis naturais, aí você está clarificando a sua mente. E a sua mente clarificada, ela vai buscar novas claridades. Em síntese, é isso. A sua mente obscura, ela cria uma caixinha da monoideia. Você só pensa naquela situação que está ali. E aí vai te prejudicar terrivelmente nas suas conquistas espirituais. Não se preocupe com a ignorância. Eu sou extremamente ignorante de muita coisa, de tudo, praticamente. Sócrates já dizia, quanto mais eu sei que nada sei. Então a ignorância, ela faz parte do homem, todos nós. A ignorância do desconhecimento das coisas. Eu ignoro a coisa, mas à medida que eu vou crescendo, eu vou ampliando o conhecimento. Então, aquele opaco deixa de existir para que a luz que vem no opaco comece a iluminar a minha mente. Percebe? Então, você pode dizer assim, eu sou um espírito que tenho uma consciência, que tenho um perispírito, que tenho uma mente. São atributos, são reações naturais da evolução espiritual. Continuando. Aí, de novo, o corpo mental, para que a gente possa bem situá-lo. Então, nunca mais você vai pensar que a tua mente está na tua testa. Sabe? Nada disso. A testa, ela é a resultante, né, hoje, né, da nossa evolução, do crescimento do córtex pré-frontal. Mas o córtex pré-frontal não é todo o corpo. A nossa mente está nos envolvendo o corpo todo, nos exprime por inteiro, certo? Vamos lá? Centros vitais. Vejam vocês. Quem fez o curso sobre os chakras, isso aqui vai ser fácil de entender.
Se você não fez o curso sobre chakras, que nós fizemos aí, né, tá no YouTube, do GRESG, do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, entra lá que tem lá, são 8 aulas, onde nós estudamos só centros vitais. O André Luiz chama centros vitais, né, ou centros de forças, e na terminologia antiga é chakra, mas é tudo a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Nos centros vitais, possuímos todo equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Por quê? Porque os centros vitais recolhem a energia primária, que vem de onde? Vem do Sol, vem da natureza, vem do plano cósmico, vem da Terra, vem do semelhante. Então, essa energia ela entra em nós através dos centros vitais. E são inúmeros centros vitais. Nós temos 7 principais e mais uns 50 e tantos secundários. Os principais a gente já tem um estudo um pouco melhor sobre eles. Agora, os secundários a gente não tem. Às vezes, pela colocação do secundário, que já nos é passada, provavelmente você tem uma ideia do que sejam eles. Por exemplo, nós temos um secundário em cada mamilo. Quando a mãe amamenta, ela não está só dando o leite ou o colostro, ela está dando a energia dela também, através do centro secundário que fica no mamilo. Mas nós sabemos só dessa possibilidade do centro secundário do mamilo. E quais são as outras? Certo? A gente não tem essa informação. Por exemplo, próximo dos genitais, nós temos 2 centros secundários. Temos o centro genésico e temos o centro secundário. O que esses centros secundários estão fazendo? A gente não sabe. Nas faces, nós temos centros secundários, nos ombros, na testa, enfim. Só que a gente não sabe. Isso é um estudo que gradativamente vamos apreendendo. Aqui o André Luiz vai colocar alguns dos principais. Tá? Então, vamos lá. O primeiro que ele coloca é o coronário, que é o centro que fica aqui no topinho da cabeça, aqui em cima. Que ele recebe influências cósmicas, percepções, ele alimenta a glândula pineal, e a glândula pineal é que vai pegar essas percepções através dos cristais de apatita e vai transmitir para o espírito, certo? O espírito, então, ali vai capturar, a mente o centro coronário recebe essa informação, passa para a pineal, então, distribui e o espírito percebe. Você vê que são 976 cones que tem no centro coronário. Ele está relacionado com todos os outros demais centros. Tanto é que se você quiser sublimar, por exemplo, o seu centro gástrico, ou seja, a sua alimentação, você tem como sublimá-la, porque você tem o correspondente no centro coronário. Ficou claro isso? Então, o centro coronário ele tem departamentos para tudo lá. Ele tem o departamento do gástrico, o departamento do esplênico, do genésico, do cardíaco, do laríngeo, do frontal. Ele tem todos esses departamentos lá. Basta que a pessoa querer se sublimar em qualquer dessas áreas que o coronário vai te ajudar. Continuando, né? Aí está o centro coronário. Ele é a sede da mente. Percebe aquela coisa que a gente está falando sobre mente? Centro que assimila os estímulos do plano superior, também já dissemos, e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Ou seja, por isso que tem essa quantidade imensa de campos de abertura de entrada de energias. Porque cada pétala dessa é um cone de entrada de energia. Se você viu lá o curso, você vai entender. Então, cada um coninho desse aí, ele vai recebendo energias. E essas energias, então, elas vão sendo distribuídas pelo corpo, né, através dos nadis ou dos meridianos, que vão dinamizando o metabolismo, né, dinamizando toda aquela função orgânica. E também transmitindo, oportunizando ao espírito a sua soberania sobre o próprio corpo. Tá?
Então, o centro coronário ele supervisiona ainda os outros centros vitais que nós estávamos falando, né? Que lhe obedece ao impulso procedente do espírito. Oi, gente, vejam como é que nós somos importantes. E a gente nem imaginava isso. Como nós somos importantes para Deus. Nós somos muita coisa, a gente não sabe disso. E vive aí se jogando pela vida, para lá e para cá, sabe, de qualquer maneira. Não. Nós somos muito importantes, minha gente. Nossa, fico pensando, quando a gente der um passinho mais à frente, quanta coisa já vamos saber, né? Continuando, então, o nosso estudo, aqui nós temos o centro cerebral. O centro cerebral ele fica aqui, ó, mais ou menos aqui. Também ele é chamado de centro frontal, né? Tanto faz. Esse centro ele tem influência decisiva sobre os demais. Ele governa o córtex encefálico, ou seja, o cérebro, na sustentação dos sentidos, ou seja, ele vai ajudar os nossos sentidos, marcando atividades das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso. Ele não é pouca coisa, não. Olha o que ele faz. Né? Então, ele ajuda, ele fortalece o encéfalo, né? O cérebro, ele ajuda nas glândulas endócrinas, que vão emitir substâncias, né? E no sistema nervoso. Então, ele participa de tudo isso. O que significa? A energia vai entrar por ele, energia primária, e ele vai distribuir essas energias para essas localizações nossas. Agora imagina você, meu amigo, minha amiga, se você gosta de balada, de rave e dessas coisas todas. O que vai acontecer contigo? Então não é questão de lição de moral, é questão de lição científica, justa, lógica. Meu Deus, onde você estiver tem uma natureza. Por que você não busque mais a natureza, mais a amplitude da natureza? Os nossos irmãos primitivos nos dão essa lição, eles eram loucos com a natureza. Eles faziam seus cultos na natureza. Por que a gente fica enfurnado em inferninhos? Por que a gente cria uma casa toda cheia de problemas, brigando uns com os outros, criando ambientes tenebrosos dentro de casa, dentro de trabalhos? Estudando isso tudo, nós vamos perceber quanto que nós perdemos de tempo alimentando coisas negativas ao nosso derredor. Continuando aqui, coordena atividades e mecanismos desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Então, vamos ver o que significa uma célula efetora. Caiu uma célula efetora. Nós temos isso aqui bem explicado por um amigo nosso que fez esse trabalho, né? É uma célula que ela recebe, né, as informações para transmiti-la ao corpo, né, ao corpo como um todo, certo? Bom, continuando aqui está um outro chakra, tá? Que é o centro laríngeo. Ele fica aqui, nessa região aqui mais ou menos. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a questão da fonação, tá? Aqui está, olha. Controlando notadamente a respiração e a fonação. Se você tem hábito de falar palavrão, cuidado. Você está mexendo com essa questão, né, aí do centro laríngeo. E nós sabemos que é muito sério, sabe? Quando a gente conhece isso e continua fazendo. Muito sério. A sociedade hoje ela acha o palavrão uma coisa maravilhosa. O suprassumo. Sabe, como se fosse uma libertação daquele espírito que foi reprimido durante os séculos passados de não falar palavrão, principalmente as mulheres. Nossa, eu vejo tanta mulher falando tanto palavrão, que se mancha a presença linda da feminilidade. Da mulher linda, moças lindas, adolescentes, e soltando palavrão à beça. Nossa, que tempo. Eu fico olhando,
eu fico achando que você não tem noção, né, do que ela que se pode acontecer com você. Vou só corrigir aqui, olha, célula efetora, cada célula dos músculos ou glândulas que efetuam respostas a um estímulo, né, causador de um impulso nervoso. Então, ela dá uma resposta a um estímulo, tá? Bom, continuando então o nosso estudo, preste atenção na tua fala. Na hora que você vai lá no shopping ou no restaurante, e você assenta para almoçar com pessoas, ou com uma pessoa só, ou com várias, veja o que você está falando. Veja o que você está falando. Muito cuidado, porque naquele momento ali, você pode falar uma bobagem e você está alimentando. E esse alimento vai com essa carga negativa. Como é que vai ser o metabolismo disso? Chegou a hora de crescer, minha gente. Não dá mais para ficar de neném, não, tá? Vamos lá. Centro vital, esse é o cardíaco, verdinho, olha que lindo, né? Ele vai funcionar dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base. Bom, o André Luiz aqui no Evolução em 2 Mundos, ele faz bem rápido, ele vai passando por esses centros bem rápido. Mas, como disse para vocês, tem o curso pronto, todo completo, lá dos chakras. Se vocês quiserem fazer, se vocês quiserem estudar também de outra fonte, não tem problema, mas lá está mais reduzido. Por que nós falamos? Por que eu falo para você pegar o estudo relacionado ali que foi feito? Por quê? Ele foi todo planejado, foi todo estruturado dentro das informações da espiritualidade. Aqui nós temos muitas informações aqui no plano físico, que a base, a saída dele é maravilhosa, que é lá do hinduísmo, mas até chegar até nós, isso sofre muitos achismos. Agora, a espiritualidade está falando para a gente de uma maneira clara. Por isso que nós colocamos, fizemos aquele estudo proposto pelo Gresby, tá? Bom, aqui nós temos o esplênico, né, que fica mais ou menos na região do fígado, do baço, ali, daquela região da vesícula, baço, pâncreas, fígado. Então, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Ele vai ajudar principalmente no volume sanguíneo. Olha, por que nós estamos trabalhando com a espiritualidade? Porque o André Luiz é que disse isso para nós. Ele está lá no mundo espiritual, vendo isso de frente, de perto, e trazendo para nós as informações. Certo? Outro é o centro gástrico, que vão trabalhar os alimentos, né? Responsabilizando pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representa concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização. Tudo que você alimenta, de sólidos ou de líquidos, vai passar pelo estômago, jejum no duodeno, intestino delgado, e aí vai fazer toda essa orientação. Depois vai para os metabolismos lá do fígado, do pâncreas, do crânio insulinas, né, das vesículas, do crânio subpancreático, essa coisa toda, isso tudo nós temos aí a função do gástrico ajudando pelas energias que entram por ele. Ele não vai fazer, ele vai só capturar energia e distribuir energia. A formação dos gametas também através do centro gástrico, gameta masculino e feminino. Então, ele tem uma função, as energias que penetram pelo gástrico têm toda essa função de dinamizar essas ações metabólicas do organismo. Certo? Aqui temos o centro genésico, que é o centro da reprodução, né? O centro que cria modelagem de novas formas entre homens, e o estabelecimento de estímulos criadores, com vista ao trabalho, à associação e realização entre as almas. Ou seja, o que ele fala praticamente? Ele diz que a sexualidade ela é uma possibilidade de reprodução, principalmente para de reprodução. Por isso que as pessoas se complicam na sexualidade, porque ela inverte essa coisa da básica do centro genésico. Sabe? Ele vai trabalhar isso com prazer, simplesmente. Prazer. Prazer de um encontro mais íntimo. Tá, claro,
Imagina se para reproduzir não fosse uma coisa prazerosa. Ia ser difícil para as criaturas entenderem. Mas esse prazer, hoje, ele é exercido apenas como um prazer transitório de baixa frequência. Porque para isso acontecer, minha gente, tem que ter amor, tem que ter estrutura vibracional altíssima. O Alexandre fala, né, que tem que ser uma troca de qualidades nobres entre as pessoas, entre o casal, por exemplo, ou entre quem estiver junto. Então, é uma troca de qualidades nobres, não é uma aberração animalesca, como muitos pensam, né? Muitos aí acham que tem que ser. Por isso que é bom a gente saber da sexualidade, nós falamos isso também. Pouca gente conhece essa questão da sexualidade num plano assim de excelência. Precisamos estabelecer um critério bem legal sobre sexualidade em nós, certo? Bom, ainda os centros vitais, né? Ele vai falar sobre o centro coronário de novo. Tá ele aí. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas, ou seja, ele vai falar do espírito e do corpo junto, né? Então, ele tem interação tanto do físico quanto do psicoma, ou seja, do espírito. Então, o centro coronário ele tem bem essa orientação. Agora, para eu ter uma recepção boa do centro coronário, eu tenho que estar pensando coisas boas, com pensamento mais elevado, para abrir esses canais aí do centro coronário. Senão, eu vou ficar aqui enfurnado aqui na Terra. Não consigo ver além daqui. O centro coronário precisa dessa expansão para capturar coisas mais elevadas. Tá? Bom, dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos dos nossos sentimentos, ideias e ações. Vejam vocês, por mais que nós estudemos a questão desses centros vitais, nós ainda sabemos muito pouco. Lembra quando nós conversamos, quem fez o curso de chakras, que lá na entrada desses cones existem energias esperando a decisão do espírito para mudar, para melhor, para que eles possam atuar? Vejam que interessante que é isso. Lembra dos átomos utérrimos que ficam ali carregando essas energias? Ou seja, nós temos tudo. Só não sabemos lidar com isso. Até aqui não sabíamos, mas agora já estamos começando a saber. Esse trabalho está nos ensinando a lidar conosco mesmos. Por isso que o nosso estudo é esse. Lidar conosco mesmo, que nós somos, as nossas possibilidades, as nossas totalidades. É isso que o nosso grande André Luiz está nos dizendo. Eu digo para você de coração, sabe? Não perca essa chance de se conhecer, de saber quem de fato você é, de saber a sua estrutura íntima, mental, espiritual. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia, da sua busca diária. Você pode trabalhar, você pode agir, você pode viver, é isso que Deus quer. Que a gente viva e viva com plenitude e abundância, mas que a gente saiba viver. Não é viver de qualquer maneira, fazendo o que bem entende, é viver com totalidade, com plenitude, certo? Continuando, então, o nosso estudo, vamos aqui, ainda do centro coronário, André Luiz fixa muito no centro coronário, né? Esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência ou conduta. Veja bem, aí é que está. Quando se fala em mudança de conduta, ou seja, modificação para melhor, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz por domar as suas más inclinações. Não é a lição que nós temos
do senhor Allan Kardec. Por que isso? Porque o espírito tem que ser bonzinho, bonitinho, arrumadinho? Não, não. É porque o espiritismo está nos dando as informações do que vai acontecer quando mudarmos esses comportamentos. É isso que ele está dizendo para nós. Então, na mudança da minha conduta, o que eu faço? Eu abro caminhos, campos novos de visualizações. Então, se eu quero crescer espiritualmente, agora eu tenho que crescer com soberania, com conhecimento de causa. E isso é evolução consciente. Até aqui os mentores fizeram, nos ajudaram. A gente era muito bebê. Agora não, agora nós já estamos aprendendo as primeiras lições da evolução consciente. Certo? A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, ou seja, a soberania é do espírito. A vontade é expressão da soberania do espírito. Então, a mente elabora as criações que fluem da vontade. Lembra que a gente falou do corpo mental? Apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga a respeito, marcando no próprio ser as consequências, felizes ou infelizes, da sua movimentação consciencial no campo do destino. Ou seja, você é dono do teu destino. Porque na hora que você toma uma atitude, então as energias vão fluir para a atitude que você tomou e vão refletir lá na mente, que vão te libertar ou te aprisionar. Aí que você escolhe, aí que está a tua decisão. E a gente não pode interferir na decisão de ninguém. Jesus nunca fez isso. Mas podemos informar. É o que André Luiz está fazendo, ele está informando. Agora, a decisão, ela é soberana, como diz aqui, flui da vontade do Espírito, é ele que decide. Por isso que você é soberano, você é soberana. A partir da sua soberania é que você cria seus destinos, certo? André Luiz faz importante revelação acerca das células, quando diz que elas possuem uma estrutura mental. Ainda em processos de aprendizagem, o mentor nos diz. Tá? É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, quer dizer, eles, né, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Que coisa fantástica, gente. Porque as células são seres vivos também, estão em evolução. Então, elas já têm ali a estrutura mental delas. De modo a inclinarmos em aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que integram o clima de manifestação. Todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, o hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Ou seja, tudo vem do fluido cosmos, fluido cósmico, vai penetrando em nós e nós vamos formatando a nossa essência através do fluido cósmico, formando a nossa mente, formando o nosso campo estrutural, tanto físico como psicossomático, como mental. Está vendo que coisa fantástica? Nós vamos sendo elaborados por Deus, pela providência. Ele não é só nos criou, ele nos mantém. Então, ele vai nos dando toda essa possibilidade de criarmos as nossas conotações psíquicas, mentais, espirituais, físicas. Nós vamos trabalhando isso em nós. Porque tudo tem uma expressão. A célula tem a sua mente, ou seja, ela tem a sua expressão de ser, de viver. Tá? Continuando aqui, olha, a pergunta que nós fazemos, seria que o campo mental das células, como é que seria isso? Talvez fosse isso aqui. Quem sabe, né? Fosse uma expressão assim, fluídica, né, em torno das células, será que seria? Isso é uma proposta nossa, não tem nada de conotação de certo ou errado. É uma coisa que nós pensamos na hora. Será que seria assim? Bom, centros vitais das células, sério, né? São centros vitais, fulcros energéticos, que sob a direção automática do espírito, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso. E detemos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Ou seja, o espírito, ele cria a condição
física para ele viver. Então, ele vai usar das células, certo? E essas células, elas têm um correspondente no campo espiritual, ou seja, no perispírito. Ou seja, a célula que está no corpo físico tem o seu correspondente celular também no corpo perispiritual. Nós vivemos sempre em interação permanente, físico com espiritual, enquanto estamos encarnados. Bem? As células que produzem fosfato e carboneto de cálcio. Aí são combinações químicas que você pode pesquisar dentro dessa literatura, dentro desse estudo, para a construção dos ossos. Tá? Vamos pegar aqui uma célula do osso, para a gente ter uma ideia do que seria. Seria mais ou menos assim, a célula do osso. Tá? Os ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino. Aí, então, as células do intestino, você vê que elas são diferentes. Olha lá, né? E depois as do fígado, né? Desempenham complexas funções do fígado, tá aí as células do fígado, né? E daqui dos rins. Tá? Então, você vê que são diferentes essas células. E nós é que comandamos todas elas. Osso, intestino, fígado, rim. E outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmos vivo de manifestação. Por exemplo, os neurônios, eles são diferentes, eles têm os áxons, os dendritos que vão fazer as ligações dos áxons, as sinapses, né? Faz o áxon junta com o dendrito de um outro neurônio, e ali ele faz a sinapse, sem se tocar. Eles não se tocam, nem áxon nem dendrito, eles não se tocam. Vai acontecer entre eles uma substância que vai fazer essa transmissão da informação. Por exemplo, eu olho para você e digo assim, você é bonita, ou você é bonito. Então, o que vai acontecer naquela hora? Os áxons vão juntar com os dendritos para fazer uma rede neural, e as substâncias ali no meio que vão fazer com que essa rede aconteça. Lindo, né? Vamos lá. E aí nós temos outros tipos de células também. Como é que são diferentes, né? Mas todas elas têm um núcleo, já viram? Sempre tem um núcleo ali. Esse é um estudo interessante, mas aí tem que estudar mesmo, mais profundamente as células. Ele só está dizendo aqui que tudo isso funciona porque o espírito comanda. Está dentro da vontade do espírito, está dentro do que ele deseja. Então, se eu gosto de comer muita coisa condimentada, a minha célula lá do intestino vai sofrer a beça. Porque ela vai ter que se multiplicar em esforços para dar conta do recado dela. Mesma coisa que o teu chefe chega para você e te entrega um pacote de coisas para você fazer superior às suas condições naquele dia. Você vai ficar sobrecarregado ou sobrecarregada. Assim também nós fazemos com as nossas células. Elas são as nossas empregadas. André Luiz diz que são os nossos animáculos domesticados. Então, você saber o que eu mando lá para elas. Bom, que tipo de pensamento, que tipo de decisão, tudo isso vai influenciar enquanto eu estou aqui no corpo físico. E quando eu estiver no perispírito, no corpo espiritual, lá no mundo espiritual, eu vou sobrecarregar também ou não, porque elas têm relações iguais. O nosso perispírito tem a mesma conformação do corpo físico, por isso que ele forma o corpo físico. Ou seja, o corpo físico é a expressão do perispírito. Não é o perispírito que é a expressão do corpo físico. O corpo físico é a cópia do perispírito. Se você é a cópia do perispírito, tudo que eu tenho no corpo físico tem no perispírito também. Só que as células do perispírito, elas estão numa outra dimensão, num outro estado de entendimento diferenciado do nosso corpo físico. Continuando, então, o nosso estudo, ainda sendo os vitais das células, essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo comum, de que todos provimos na laboriosa marcha do decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações plasmáticas nos lastrearam as manifestações tanto as nossas células quanto nós, né, viemos do mesmo lugar.
é preciso que a gente entenda. Essa palavra protoplasmático, deixa eu dizer para vocês, tá vendo? Ela é relativa ao protoplasma, que é a substância gelatinosa que constitui a massa essencial da célula animal ou vegetal, sendo a base das funções vitais. Aquela, o citoplasma, né, que fica ali, então esse é o elemento protoplasmático. Tá? Veja que tudo tem uma explicação. Então, o elemento protoplasmático é onde funciona, onde as funcionalidades de vida vão acontecer. Aliás, o plasma, né, o plasma divino, quando ele chegou para a Terra, deu a vida à Terra, a vida orgânica da Terra, segundo nós sabemos, o que Emmanuel fala. Bom, continuando aqui, ó, tanto quanto a célula individual a personalizar-se na ameba, tem uma ameba aqui, deixa eu ver, aí, tá ela aí. Olha só, tanto quanto a célula individual a personalizar-se na ameba, que ela é unicelular, ela só é uma célula, ser, né, ela que reclama ambiente próprio de nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano que respira. O que ele está dizendo? Que mesmo essa coisinha aqui, que é invisível, microscópico, ela precisa de ambiente próprio, ela precisa de localização, ela precisa de receber luz, calor. Não importa o tamanhozinho dela, ela também, como nós, precisamos de ambientes próprios para vivermos. Nós não precisamos de um ambiente com oxigênio? Então, ela precisa também dos ambientes próprios dela. O que ele está dizendo? Que desde o micro até o macro, tudo depende dessa ambiência que vem do fluido cósmico universal. Ou seja, tudo interligado na criação. Não importa o tamanho, importa sim a essência. Certo? Continuando aqui, olha, os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticadas, ele fala isso sempre, na sua quase totalidade em funções exclusivas, elas necessitam de substâncias especiais, como água, oxigênio e canais de excreções também, né? Para se multiplicarem no trabalho específico que o nosso espírito lhes traça. Então, elas são seres que estão trabalhando a nosso favor. Estão trabalhando para a nossa necessidade de sobrevivência mesmo, de aproveitarmos a função aqui no corpo físico. Está vendo como é que você tem que tomar cuidado com o teu corpo físico? Ele é lindo? Mas ele precisa de cuidados. Não é só tomar banho, fazer barba, depilar, sabe? Fazer essas coisas que a gente faz. Não é só isso, não. Tem que também tomar cuidado da parte interior do corpo físico. Isso é o mais importante, né? Encontrando esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática, a expressar-se nos líquidos extracelulares formados pelo líquido intersticial. O que é um líquido intersticial? É um líquido que fica nos meios, né, dentro do organismo. Então, você tem o líquido próprio da célula, que está no protoplasma, que está no citoplasma, e você tem os líquidos que estão intersticiando as células. O corpo é cheio de água, né? Então, tem aqueles líquidos ali, são os líquidos intersticiais. A gente nem sabia disso, né? Mas tem. Por isso que manda tomar água, por isso que 70% do nosso corpo é água. Vai expressar-se nos líquidos extracelulares, né? Formados pelo líquido intersticial, ocupando espaços situados no interior de uma estrutura e pelo plasma sanguíneo, que as células cumprem seu papel, evoluindo também por isso. Então, elas vão trabalhar internamente, a partir da própria constituição dela, de membrana, citoplasma e núcleo, elas vão trabalhar ali, das estruturas das organelas, né? Isso aí, os lipídios, os ribossoros, né? A mitocôndria e outros mais. Então, ela vai trabalhar aí, mas também vai funcionar nos interstícios, ou seja, entre uma coisa e outra. Entre um grupo e outro grupo tem um interstício, que são os líquidos que o corpo tem. Está ficando claro? Está dando para ter uma ideia, né? Então, estar aqui, com seu corpo pulsando, suas células trabalhando a seu favor, seus órgãos naturalmente fazendo o seu trabalho, já é prova do milagre divino. Nascer um verdadeiro milagre. Bonito esse texto, né? É da Rafaela Generoso,
que é uma das nossas palestrantes holísticas, é uma das principais palestrantes, segundo consta, do mundo, né? Então ela disse isso aí, né? Que está aqui no corpo pulsando, com o seu corpo pulsando, as suas células trabalhando a seu favor, seus órgãos, né, naturalmente fazendo o seu trabalho, é a prova do milagre divino, que você é fruto dele. Agora você vai divinizar cada vez mais esse milagre, se você quiser. Vamos continuar aqui. A historização dos centros vitais, né, observando o corpo espiritual ou psicoma, desse modo, em nossa rápida síntese como veículo eletromagnético, com o próprio corpo físico vulgar, reconheceremos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, a nossa possibilidade de exteriorizar, nós somos muito sensíveis, né? Operada pelos magnetizadores comuns, né? As pessoas que fazem esse trabalho de magnetizar, né? Os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizados. Então, nós podemos, esses centros vitais se exteriorizam. Aí vamos ver aqui de que maneira lá. Quando a gente está dormindo, o corpo espiritual deixa o corpo físico e se exterioriza. Também nos centros vitais que são ligados a ele. Então, nós não vivemos só no corpo físico, nós também saímos do corpo físico. Durante o sono, durante uma sessão, né, de emancipação da alma, do desprendimento do corpo físico, como queiram chamar, cada um dá um nome a isso, mas é quando você sai do corpo físico, certo? Um desdobramento. Allan Kardec usava a palavra sonambulismo, que na verdade esse sonambulismo que ele usava não era o sonambulismo aquele que a gente conhece aí, da pessoa sair andando de noite, não, é o sonambulismo de sair do corpo físico e viver uma experiência fora do corpo físico, mais ou menos consciente, porque sair do corpo físico a gente sai toda noite, ou toda hora que a gente dorme, né? Quando a criatura se encontra no campo da encarnação, fenômeno esse é que atende habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados. Ou seja, quando nós estamos encarnados, quando a gente faz essa saída pelo sono, principalmente, né, pelo sono, os espíritos vão nos ajudar. E vão nos fortalecer, vão nos dar forças para os centros vitais, tanto do perispírito quanto do corpo físico. Tá? Durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual. Olha, eles fazem intervenção lá no perispírito que vai funcionar cá no corpo físico. Às vezes eles não vão atender nem o corpo físico, vão atender o perispírito. E aí, quando o espírito retorna para o corpo, ele traz vivificado aquele certo local, né, que vai atuar no corpo físico. E o André Luiz fala que as noites são de muitos trabalhos para os desencarnados, né? Então, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento, claro, você tem que merecer isso. Recursos esses que se popularização na medicina terrestre do grande futuro. Ou seja, você vai tratar o perispírito, que é a origem disso, porque veio da mente. Aí você trata o corpo físico. Percebe? Que medicina linda. Né? Ela é conjugada, o espiritual com o físico. Vamos continuando? Aí está, tá vendo? O espírito está... Você vê que aqui, olha, o perispírito está pertinho ainda do físico. Então, o físico aqui está... O perispírito nem saiu muito longe do corpo físico, não, mas o mentor está aqui, o médico está energizando o perispírito, que quando ele volta para o corpo físico, o que ele vai trazer? Vai trazer mais resistência para o corpo físico. Então, muitas doenças, muitas enfermidades são curadas sem que a gente perceba que elas existem. Certo? Muita coisa a gente é curado. Basta merecer. Se você está lutando, está fazendo a tua vida aí de acordo, você tem isso aí com naturalidade, sem nenhum problema. Os espíritos estão aí para fazer isso, para ajudar. Vamos continuar aqui. O corpo espiritual depois da morte. O psicossoma ou perispírito, segundo André Luiz, é ainda o corpo de duração variável através do equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico. Então, olha, o corpo físico é governado pelo espírito, certo? Certo. O perispírito também.
Então, não importa se eu estou no corpo físico ou fora do corpo físico. O perispírito também é governado pelo espírito. Lembra aqueles corpos áuricos? Daí nós vamos governar também o perispírito e assim sucessivamente. Aliás, o corpo físico é uma pálida expressão do perispírito. Podemos até dizer isso. Continuando. Apresenta algumas transformações fundamentais depois da morte carnal. Depois que a gente desencarna, o perispírito tem algumas transformações, né? Principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos a que se provê. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, sabe por quê? Quando a gente fizer a segunda parte, o André Luiz vai explicar isso melhor. O alimento dos desencarnados. Então, muda muito. Por isso que o centro gástrico vai ter alguma diferenciação, também do centro genésico. Certo? Quando há sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino, ele vai dizer que as pessoas se casam no mundo espiritual. Olha, isso é muito sério. As pessoas têm matrimônios no mundo espiritual. Depois ele vai explicar isso mais à frente, tá? O matrimônio divino das próprias forças, gerando novas formas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Eu digo que isso é muito natural. Olha só, nós exercemos a monogamia de que maneira? Com casamento, né? Porque nas tribos primitivas eram poligâmicas. Aí, o que a vida nos pede? Sejam monogâmicos. Então, criou-se essa estrutura do lar, do casamento. O casamento, então, é a estrutura que dá a possibilidade de monogamia. Então, nós vivemos aí milhares, séculos, né? Vivendo a monogamia, sempre um com o outro. A gente vai desencarnar, isso vai acabar. Não tem como. A mente precisa disso. Sempre que a mente vai sempre sendo reflexo do que o espírito vive, então a mente pede isso. Eu preciso de uma pessoa. Eu preciso de uma pessoa. Então, provavelmente, esses casamentos lá para os planos superiores, lá para outros campos aí da evolução, provavelmente não seja necessário, porque o espírito se resolve sozinho. Mas até então é necessário. Isso é lógico, muito lógico. Apresenta uma outra lógica para mim. O que é um vício? O vício é o seu costume de fazer uma coisa permanentemente. Tira teu vício. Ou então, busca você tirar o teu vício. Como é difícil. E precisa desse sacrifício, sendo que a união de almas no reino de aperfeiçoamento não é tão importante para todas as duas? Isso é que o André Luiz está colocando para nós, tá? Bom, esse corpo que envolve e se aprimora na experiência da ação e reação no plano terrestre, nas regiões espirituais, o perispírito, né, que são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na adinamia. O que é a dinamia? Né? Dinamia é a debilidade, a perda do tônus, é o estado anormal de resistência e elasticidade de um tecido ou órgão. Então, esse corpo que envolve se aprimora nas experiências da ação e reação no plano terrestre, nas regiões espirituais, que são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerce na dinamia, ou seja, uma modificação desse tônus, proveniente da nossa queda mental ou remorso. Então, quando você chega lá no hospital cheio de remorso, cheio de problemas, esse tônus vai diminuir. Pode diminuir. Aí você não terá essa excelência, né, tonificadora que você possa ter hoje. Por isso que tem que tomar cuidado das suas ações. Sempre a gente vai trazendo essa informação das responsabilidades nossas perante a vida. Né? Ou na hiperdinamia. Vamos ver o que é uma hiperdinamia. Hiperdinamia é o excesso de falta de tônus, né? Que é o fenômeno patológico decorrente da exageração das propriedades orgânicas do tecido. Isso vai complicando cada vez mais, vai modificando as propriedades dos tecidos. É imposta pelos delírios da imaginação a se responsabilizar por disfunções inúmeras da alma. Está vendo quando a gente atende lá nas reuniões mediúnicas os nossos irmãos sofredores? Quem que são eles? São essas pessoas que fizeram isso aí. Que não souberam aproveitar a sua vida e fizeram tudo isso. Tá? Aí está, né, uma pessoa com essa dinamia, ou essa hiperdinamia, totalmente vencida. E aí alguém exorcizando ela, que coisa séria. Como se isso fosse resolver o problema, né? Não.
problema se resolve na mudança de comportamento. O refazimento se faz através do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, né? Já falou sobre isso, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino, para recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostra necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Então, quando você vê uma criança nascer meio monstruosa, tem fotos aí no Google terríveis, né, de crianças assim, nossa. Você sabe que os nazistas matavam todos, né? Nascesse lá uma pessoa assim, morria, era uma coisa séria. E muitos pais também matavam os filhos assim. Isso aí é muito complicado. Só agora que nós estamos começando a entender que essas disfunções orgânicas, essas monstruosidades, esses nascituros monstruosos que vêm, eles estão. Por que eles vêm? Porque o perispírito dele está todo deformado, então ele vai formar um corpo deformado. É uma sequência lógica. E os pais que recebem esses filhos, ou eles aceitaram, ou eles estão responsáveis também por isso. Certo? Aí está um bebezinho, espero que ele seja, né, que não tenha esse processo. Então vamos agora recapitular o nosso estudo 3. Vocês gostaram do nosso estudo 3? Muito legal, né? Saber de mente, saber de células, como é que elas se organizam, como é que elas trabalham, né? Saber dessa interação do perispírito com o corpo físico. Isso mais ou menos é o que nós estudamos aqui, olha. Então, retrato do corpo mental, né? Estudamos o que é a célula, que é essa expressão, esse retrato da alma, esse retrato do espírito, né? Que pode ser claro, opaco ou escuro, vai depender, né, das nossas ações. E a ignorância, que traz a opacidade, não tem nada a ver com a pessoa má, não. Ele só não conhece, tá? Os centros vitais, nós já estudamos já mais detidamente também, mas aí estão, se você não viu os centros vitais no curso sobre chakras, dá uma olhadinha lá, que vai ser útil você entender isso, principalmente na aula 5 e 6, que fala mais diretamente, mas as outras preparam, né, o trabalho para 5 e 6, e depois 7 e 8 vão dar as informações adicionais e necessárias para o entendimento do estudo. O centro coronário, né, que é o nosso centro de expressões dos planos superiores, a estrutura mental das células, né, elas também fazem essas reações delas, a exteriorização dos centros vitais, como que a gente pode exteriorizar para se realizar uma ajuda, um tratamento, né? E o corpo espiritual depois da morte, o que pode acontecer com ele. Então, esses foram os nossos tópicos estudados nesse capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, tá? Espero que esteja sendo claro para vocês, ok? Não se preocupe em fazer perguntas se você não entendeu, e você também consulta o livro, consulta outras fontes, tá? Aqui a nossa mensagem final. O Pai, com bondade, amor e sabedoria, organizou tudo para que cada um possa crescer, evoluir dentro dos parâmetros da harmonia. Então é tempo de buscar essa harmonia. É tempo de dizer a si mesmo que o tempo da infância espiritual terminou e dizermos, como Castro Alves, no poema Marchemos, no Parnaso de Além Túmulo, que ele diz assim: há mistérios peregrinos que nos mandam renascer, e no corpo e na alma. Percebe? O Pai, com bondade, amor e sabedoria, organizou tudo para que cada um possa crescer, evoluir dentro dos parâmetros da harmonia. É tempo de buscar essa harmonia. É tempo de dizer a si mesmo que o tempo da infância espiritual terminou. E dizermos como Castro Alves: marchemos, pois que há mistérios peregrinos que nos mandam renascer, no corpo e na alma. E assim nós terminamos o nosso segundo capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, que é o nosso estudo 3. Nós agradecemos muito ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estarmos estudando juntos, eu, vocês, e todos os espíritos desencarnados que porventura estejam também fazendo esse estudo conosco.
quero dizer para vocês que essas aulas são assim, umas são maiores, outras são menores. Vai depender muito do capítulo, porque a ideia foi de fazer um capítulo por estudo, tá? A não ser da segunda parte. Mas na primeira parte, um capítulo por estudo. Eu deixo para você o meu abraço, pedindo sempre ao Mestre Jesus que continue nos dando força, vontade, equilíbrio para persistirmos e trabalharmos com conhecimento de causa. Fique com Jesus. Muita paz para você, muita paz para os seus familiares. E até o nosso próximo encontro. Até lá.